Os ouvintes, nessa oportunidade, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos expressar, irmãos, a nossa alegria, a nossa felicidade de estar neste lugar, né? Junto com o nosso irmão César, sua esposa. Que Deus possa abençoar, irmão César, de uma forma ainda mais poderosa, né? Eu sou grato a Deus pela oportunidade que é nos concedida nesta manhã para louvarmos a Deus e engrandecermos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E confesso, irmãos, que sempre a trazer a palavra de Deus, eu não sei se com os outros pregadores acontece, mas eu fico um pouco, né, com aquele frio na barriga. E graças a Deus por isso, né? É sinal que a gente é totalmente dependente da misericórdia e do cuidado do Deus Todo-Poderoso a nosso favor. Aleluia. Eu quero também, irmãos, agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que está ouvindo nesta manhã e com certeza está na intercessão para que o Senhor venha usar de misericórdia para com a nossa vida. E louvar a Deus pela grande audiência que essa programação tem. Aleluia. Né? Vidas são alcançadas, vidas são abençoadas através dos louvores e também da palavra que parte daqui. Que Deus em Cristo abençoe Aleluia. Cada um dos irmãos de uma forma poderosa, em nome de Jesus. O irmão César, irmãos, me deu aqui uma hora para pregar a poderosa palavra, mas eu quero ser bem rápido nessa manhã, eu quero ser bem objetivo, né, nesse período de tempo que o irmão me deu. Prometo que serei bem breve e convido a todos nessa manhã a abrir a palavra do Senhor em uma referência, livro de Daniel, capítulo 9. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo de número 24 até o versículo 27. Será a leitura bíblica nessa oportunidade para nós meditarmos. Aleluia. Nessa manhã desse dia. Amém? Daniel capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27, para meditarmos, e assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Aleluia. E selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com Aleluia. uma inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Deus maravilhoso. Esses versículos para nós meditarmos nessa manhã. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, nessa oportunidade, Igreja do Senhor e Salvador Jesus, nós acabamos de ler alguns versículos aqui do livro do profeta Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo de número 24, que o anjo do Senhor, ele
entrega, irmão César, esta grande revelação ao servo de Deus, a Daniel. E o anjo do Senhor, ele informa a Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o seu povo, sobre a nação de Israel. E ao ler os versículos, a gente percebe que o anjo, ele anuncia aqui ao servo de Deus, a Daniel, que 7 semanas estavam determinadas a partir da ordem de reconstrução da cidade a qual pertencia o servo de Deus, que era Daniel. Aleluia. E o anjo prossegue dizendo: e mais 62 semanas as ruas, os muros serão reedificados, mas em tempos angustiosos. E no versículo 26, o anjo mais uma vez anuncia a Daniel a respeito de uma semana, e que essa semana o príncipe que iria se levantar, iria fazer um concerto com o povo de Daniel. Isso nos chama a atenção, irmãos, e isso nos faz a meditar na palavra de Deus, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque quando a gente observa o momento em que o anjo do Senhor, ele anuncia essa revelação ao profeta Daniel, Aleluia. A gente, irmão César, percebe muito bem pela Bíblia Sagrada que esse momento em que o anjo anuncia essa revelação a Daniel, a cidade de Jerusalém estava destruída. Os muros de Jerusalém estavam derribados, as portas queimadas a fogo. Aleluia. O templo em Jerusalém, a casa de Deus, que era a casa de oração, havia sido destruída. Haja vista que o rei Nabucodonosor havia devastado a cidade de Jerusalém. E a gente observa o anjo do Senhor informando a Daniel que a ordem de reconstrução, mais uma vez, ela iria ser dada. E nesta mensagem do anjo, o anjo revela a seu servo que desde a saída da ordem até a construção ali da cidade haveria de passar 7 semanas. A gente percebe aqui, meus amados irmãos, que conforme o anjo do Senhor falou, que foi determinada sobre o povo de Deus 70 semanas, mas ele inicia primeiramente com 7. Ele diz que a partir da ordem da reconstrução iria ter 7 semanas. E a gente percebe no livro de Esdras, capítulo de número 1, que começa-se a se cumprir aquilo que o anjo falou a Daniel. Igreja do Senhor Jesus, a partir do livro de Esdras, capítulo 1, a gente vai observar que após a derrota do Império Babilônico, quem assume o trono é o rei Ciro. E quando ele assume ali as rédeas das nações, a primeira obra que ele faz, ou uma das primeiras obras que ele faz, é determinar um decreto para que todo o povo judeu retorne mais uma vez para a sua terra natal. Todos quantos aqueles que fossem judeus retornassem para a cidade de Jerusalém para dar início à reconstrução mais uma vez. A gente percebe que a partir daí, a profecia, a revelação que o anjo falou a Daniel começa a se cumprir. Inicia, irmãos, aí o primeiro período que o anjo falou a respeito das 7 semanas. Inicia a partir do decreto de Ciro. A gente vai ver pela Bíblia Sagrada, a partir do livro de Esdras, que Ciro dá a ordem, mas o reinado de Ciro passa. E quando passa, quem passa a reinar em seu lugar é seu filho, um rei chamado Cambises. E a construção do templo e a reconstrução da cidade de Jerusalém, ela é paralisada. E pela segunda vez, mais uma vez, vai haver
um decreto agora por outro rei que está no trono, um rei chamado Dário. E a gente vai observar que a profecia, que a revelação que o anjo falou, começa a se cumprir conforme exatamente ele anunciou a Daniel, o servo de Deus. Irmão César, a gente percebe que as primeiras 7 semanas, ela começa a se cumprir, porque nós estamos falando aqui de uma linguagem profética, e essas 7 semanas não são semanas de dias naturais, elas são anos. Ou seja, a partir do decreto de Ciro, a gente vai perceber que se inicia a primeira semana, as primeiras 7 semanas que o anjo havia falado a Daniel. E a gente percebe que essas 7 semanas, a gente for aqui ver, biblicamente falando, ela dá aproximadamente a 49 anos. E a gente percebe que a partir do decreto de Ciro, passa esses 49 anos. E agora falta então as 62 semanas. E a gente observa que após as primeiras 7 semanas, se inicia as 62. Aí vai vir o homem de Deus, Neemias. Vai vir também o homem de Deus, Esdras. E eles vão fazer com que, direcionado por Deus, as praças de Jerusalém, os muros de Jerusalém sejam reconstruídos. Eles vão fazer com que, realmente, conforme a Bíblia, em tempos angustiosos, em tempos difíceis, as praças elas vão ser mais uma vez reconstruídas, edificadas, os muros vão ser reconstruídos mais uma vez. E a gente percebe, irmão César, no desenvolver da história, a gente vai perceber que após o império dos Medos e dos Persas, que foi o império que deu a ordem para a reconstrução de Jerusalém, vai vir então o império grego, vai vir o império romano, e a gente percebe, irmão César, que as 62 semanas que o anjo falou a Daniel se cumpre conforme o anjo do Senhor anunciou. Quando a gente vai perceber, biblicamente falando, essas 62 semanas, ela contabiliza aproximadamente a 434 anos. Agora vamos lá, vamos meditar na palavra. A gente percebe que o primeiro período de tempo de 7 semanas se passou. E agora as 62 semanas, ela também se cumpre. Aleluia. Então passou-se aí 69 semanas da mensagem profética que o anjo falou a Daniel. Mas aí, meus queridos irmãos, o anjo, ele informa a Daniel que essas 62 semanas a cidade de Jerusalém iria ser reedificada, as praças, os muros, até, meus amados irmãos, que o Messias ele fosse cortado. Quando a gente vê na linguagem profética da Bíblia, a gente vai perceber que essa expressão cortado, ela está a se referir a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a profecia de Daniel, capítulo 9, ela se cumpre. O primeiro período de 7 semanas se cumpre. E também o segundo período das 62 semanas, ela se cumpre. Porque chega então o Império Romano, e a gente vai perceber que o Cristo, o Messias, que foi prometido à nação de Israel, e não somente à nação de Israel, mas toda a humanidade, para que ele viesse então salvar a humanidade dos seus pecados. E Jesus Cristo chega exatamente quando o Império Romano havia e estava a dominar o mundo daquela época. Deus. E a gente percebe que o nosso Cristo, ele nasce, ele cumpre o seu ministério na face da terra.
E a gente vai perceber que Jesus, ele anuncia o evangelho, anuncia a salvação, anuncia a oportunidade para que o homem seja salvo. Aleluia. E quando Jesus, aleluia, ele entra na cidade de Jerusalém, a chamada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, irmãos aqui presentes, irmãos ouvintes, nessa manhã, se cumpre então as 69 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25 e 26. Jesus Cristo agora, ele é condenado pelos homens e ele vai ter que sofrer o castigo, conforme diz a poderosa palavra, que era nosso, mas o castigo que era para ser nosso, ele toma sobre si, e agora ele toma sobre as suas costas, ferido, com uma coroa de espinho em sua cabeça, com as suas costas totalmente dilaceradas. Ele agora pega ali o patíbulo da cruz, e ele vai ter que subir ao Monte Caveira. Ali se cumpre, irmãos, toda a profecia de Daniel capítulo 9. Ali estava se cumprindo as 69 semanas de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 26. Quando Jesus Cristo sobe na cruz do Calvário, que ele clama dizendo: está consumado. Irmãos, aleluia. Quando ele diz está consumado, ali se finda, e ali é colocado o ponto final, louvado seja Deus, nas 69 semanas em que o anjo do Senhor, ele informou ao profeta Daniel. Aleluia. Se finda ali, irmão César, as 69 semanas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que no relógio de Deus, as 69 semanas para o povo judeu, ela para, o relógio de Deus para, porque em Cristo Jesus, as 69 semanas, ela tem um ponto final. Mas aí agora nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós entendemos uma coisa, que quando as 69 semanas ela termina para o povo judeu, inicia uma nova era para aqueles que não faziam parte da descendência de Abraão, que eram os gentios. Inicia ali com a morte de Jesus uma nova era, um novo período, do qual o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo de número 25, ele vai chamar de a plenitude dos gentios. Aleluia. Aleluia, Deus. Mas, irmão Ildevão, o que é essa plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios, ela é o tempo oportuno que Deus concedeu todos aqueles que não fazem parte da descendência de Abraão, de receber a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Jesus, ele sobe a cruz, as 69 semanas da profecia de Daniel capítulo 9, ela paralisa e se inicia a plenitude dos gentios, ou seja, o tempo oportuno para que aqueles que não são descendentes de Abraão venham receber a salvação em Jesus. É por isso que nessa manhã, eu e você, nós temos esta oportunidade de abrir a nossa boca e dizer: Jesus Cristo nos salvou, porque o Deus do céu, ele abriu uma oportunidade, uma porta de escape, aleluia, para que eu e você viéssemos a ter esta preciosa oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Mas vamos lá na palavra de Deus. Irmãos, 69 semanas passou. E entra agora a plenitude dos gentios. Aí você me pergunta, irmão Hildevan,
O que é que falta então se cumprir? Aleluia. Falta se cumprir a última semana de anos para que se feche as 70 semanas. E quando a 70 semanas vai se iniciar mais uma vez. As 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25 e 26. Ela vai se iniciar quando o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 3, acontecer. Vai se iniciar quando o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, acontecer. O que é que está escrito lá, irmão Hildevan? A Bíblia diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, que nem todos procederemos os que dormem, que o mesmo Senhor, Ele vai descer com alarido, Ele vai descer com voz de arcanjo, e que Ele vai vir com milhares e milhares de anjos. Aleluia. E que nesse dia, os que já desceram a sepultura em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Aleluia! Louvado seja Deus. E Paulo, ele diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a seguinte informação: e nós, o que estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Aleluia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo, ele vai dizer também, irmão César, que quando esse momento acontecer, e nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele é usado por Deus de uma forma poderosa, ele vai dizer assim: olha, nem todos vamos proceder, os que dormem, mas no abrir e fechar de olhos. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós iremos ser transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Aí o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer assim: olha, aí então a igreja, ela vai cantar o hino da vitória e dizer: onde está a morte, o teu aguilhão, e onde está o inferno, a tua vitória. Bendito seja Deus. Meu amado ouvinte, mesmo após o arrebatamento da igreja, quando a igreja for arrebatada aqui dessa terra, Aleluia. aí vai se iniciar mais uma vez Aleluia. o final da profecia de Daniel, capítulo 9. Inicia-se as 70 semanas de Daniel, que por nós que estudamos a Bíblia Sagrada é conhecida como a Grande Tribulação. Inicia-se, após o arrebatamento, a grande tribulação, e o relógio de Deus para Israel continua Aleluia. mais uma vez, cumprindo aí as 70 semanas da mensagem profética de Daniel. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos informar que dentro desse período vai se levantar o anticristo, o falso profeta. Mas, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, Aleluia. nesta manhã, nessa oportunidade, eu quero ter uma conversa com você que ainda não se decidiu para Jesus, que ainda não se decidiu em aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja Deus. A palavra do eterno Deus, a cada dia está se cumprindo
Olha só, as 69 semanas se cumpriu. O que é que está faltando acontecer? O arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, a plenitude dos gentios, ela não se finda, é verdade. Porque mesmo após o arrebatamento, Deus, pela sua bondade, ainda vai continuar estendendo a sua misericórdia sobre o povo judeu e também sobre aqueles que não são descendência de Abraão. Mas vai ser em tempos difíceis, o tempo chamado da grande tribulação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso a Bíblia, ela nos dá um conselho nessa manhã. Qual é o conselho da Bíblia, irmão Judevan? O conselho da Bíblia é: se hoje, louvado seja Deus, aleluia, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Santo Aleluia. Deus. Maravilhoso, Deus. A Bíblia diz também: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Meu amado ouvinte, meu amado irmão, a convicção que nós temos em nosso coração e a esperança que temos nessa palavra é que daqui a pouco, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o ano, nem o mês, mas a certeza é que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E nós observamos que todas as profecias bíblicas estão se cumprindo. Então Jesus, ele vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja da face dessa terra. Aí eu pergunto a você, meu amado ouvinte, o que é que você está esperando para vir para Jesus? Para vir para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão César, nessa manhã, Aleluia. Deus, ele visita pessoas Glória a Deus. que está com a sua alma tão abatida, tão angustiada, com o seu coração tão quebrantado, pelo fato de ainda não ter vindo para a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas nessa manhã, pela autoridade do Espírito de Deus, você que ouviu esta palavra, esta rápida reflexão da palavra de Deus, nessa oportunidade, nessa manhã, os teus olhos estão abertos e foram ainda mais abertos para informar você que a Bíblia está se cumprindo, que o arrebatamento vai acontecer e que você nessa manhã, você está sendo liberto em nome de Jesus de todas as correntes que te prendem de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se nós abrirmos aqui a oportunidade para perguntar para o irmão César se ele quer ficar para a grande tribulação, a resposta é não. Se nós perguntarmos aqui para a irmã Karine, né, se ela quer ficar aqui para a grande tribulação, a resposta também é não. Se você me perguntar nessa manhã, irmão Devan, tu quer ficar para a grande tribulação? De hipótese alguma. Louvado seja Deus. Então por isso, irmãos, é que nessa manhã é dedicado a você. É 30 minutos de palavra para dizer a você que você precisa aceitar Jesus. Porque a Bíblia está se cumprindo e você precisa dessa preciosa salvação. Aleluia. Em Cristo Jesus. Você necessita. Você necessita desta preciosa salvação. Então, meu amado ouvinte, quando for facultado a oportunidade nesta manhã, liga
para cá, para essa programação. Fala com o irmão César, com a irmã Karine. Glória a Deus. E se entrega a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. É com você mesmo que Deus está falando nessa manhã. Você que está nesse bar, você que está drogado, você que está se prostituindo, você que está no centro de macumba, você que está com a vida preguiça, é com você mesmo que Deus está falando. Ele quer te salvar, te resgatar, porque a palavra está se cumprindo, os tempos estão se findando e o desejo de Deus. Aleluia. O desejo de Deus, aleluia, glória, é que você seja salvo. O desejo de Deus é esse. Aleluia. Jesus. Então, meu amado ouvinte da palavra de Deus, se entrega a Jesus. Aleluia, Jesus da glória. Porque tudo está se cumprindo. Aleluia. Tudo está se cumprindo. Que Deus em Cristo abençoe cada ouvinte nessa manhã. De uma forma especial, de uma forma poderosa. Aleluia. E irmãos aqui presentes, a notícia boa para a igreja de Cristo é que nós iremos ser arrebatados, né, irmão Sérgio? Nós iremos ser arrebatados. Esse é o maior privilégio da igreja. Aleluia. Então, meus amados irmãos e ouvintes da palavra, que Deus em Cristo abençoe cada um nessa manhã de uma forma especial. Eu já quero aqui agradecer essa oportunidade que foi aberta a mim para trazer esta palavra ao teu coração. Amém? Que Deus abençoe cada ouvinte em nome de Jesus. Amém.